Do conceito ao preconceito. O conceito, ele analisa, ele estuda, ele se aprofunda, busca a verdade dentro de um conceito. O preconceito, ele exclui, ele trabalha na exclusão, ele trabalha na rejeição. Então nós vamos observar na nossa sociedade o grande crescimento, a grande força do preconceito, onde se exclui. Às vezes exclui uma pessoa porque ela não satisfaz o nosso padrão de beleza. Se ignora o potencial mental daquela pessoa. Exclui aquela pessoa até porque ela pode ter alguma deficiência física. Exclui o deficiente visual, o auditivo, exclui alguém porque anda na cadeira de roda, vai ser trabalhoso. Exclui porque já passou de uma faixa etária que nos agrade e por aí adiante vamos vivendo de exclusão e rejeitando grandes oportunidades, às vezes nossa própria salvação em determinadas situações. Deus, o Criador, Pai maior, ele não criou os seres deficientes, somos diferentes. É uma questão para ser analisada que somos todos seres diferentes. Imagina o desastre que seria a humanidade se fôssemos todos iguais e graças a Deus, ao Criador, o Poderoso, não somos. O problema é justamente para isso que existe a diferença, para nós nos adequar e aceitarmos a questão da diferença. Diferença de opiniões, diferença de ação, de atitude, diferença de procedimento que nem sempre nos agrada. E qual é o procedimento correto, o meu ou do meu semelhante, que eu não aceito como semelhante? O grande problema também é aceitar o semelhante como semelhante, porque nós já colocamos numa linha de exclusão. E por aí nós vamos errando, nos perdendo. Tem uma história que está inclusive num dos meus vídeos, que é a história do João Fininho, que todos foram em busca de um grande tesouro encravado em uma montanha. E todos riram muito quando aquela criatura tão esquelética, tão feia, se prontificou para ir e apareceu com uma varinha, uma mochilinha nas costas, uma trouxinha de roupa, dizendo: eu vou. Alguém disse: leva, nós vamos ter que nos divertir no caminho. E assim levaram João Fininho sofrendo, sendo excluído. Comiam as caças que cozinhavam e davam os ossos para ele roer. Não deixavam ele dormir na mesma barraca, João Fininho dormia ao relento. E desta forma chegaram lá. Quando se depararam com uma situação muito inusitada, havia uma pequena brecha na montanha e todos choraram, porque jamais alguém chegaria até onde estava aquele tesouro, por isso ele estava lá. Porque ele dependia de máquinas muito potentes, de muito capital, de muita força para destruir aquela montanha, para chegar naquele tesouro. E talvez até prejudicariam o tesouro. Quando João Fininho olhou e disse: o tesouro é nosso. Alguém disse: o que está falando, bicho feio? O tesouro é nosso. Tu não está vendo que é um buraco bem fininho, bem pequeno? Ele disse: eu sou João Fininho. Todos pararam. Do que está falando, criatura? Me amarre sobre uma corda e eu desço. E ao chegar lá embaixo, vocês me alcancem em bolsas por cordas e vamos resgatando todo esse grande tesouro. E assim foi feito. Todos tinham uma participação para subir montanha, para atravessar pântano, atravessar lagos, para atravessar rios, para lidar, para enfrentar feras pelo caminho. Todos tinham o seu papel, porém só o esquisito, o feio, o rejeitado, o excluído foi o ser feito sob medida para descer naquela cavidade da montanha, entre as rochas, e chegar lá e resgatar toda a riqueza que eles buscavam. Todos tiveram um choque de realidade ao perceber que o ser mais estranho era o escolhido para o resgate daquele tesouro.
João Fininho está dentro da nossa casa, está na família, na sala de aula, na área de trabalho, na nossa rua que nós moramos, em todo lugar. Nós vivemos chutando o traseiro do João Fininho, dando tapa na cabeça do João Fininho e fazendo grande chacota, porque achamos que ele é diferente, porque concluímos, porque julgamos que ele é diferente de nós. E muitas vezes nós esquecemos que ele tem um cérebro que pensa. E que é um ser escolhido para algumas pessoas. Todos nós temos um papel no mundo, pelo menos que seja para nos tornar mais humano, que ao menos seja para nos tornar mais humanos, mais sensíveis, para tornar seres mais amáveis, menos amargos, ao olharmos para as mais diversas situações. Qual é o nosso papel no mundo? É rejeitar? Escolher é uma coisa, excluir é outra totalmente diferente, e nós passamos pela vida fazendo as mais diversas exclusões. Quantas pessoas que se perdem, acreditam no mais belo, na mais bela, no mais bonito, no mais esse, mais aquele, e como dizia o meu pai, acaba por dar com os burros na água. Levamos um pialo e deixamos a boa parte lá atrás pelo caminho, porque o nosso preconceito não deixou que se adequasse aos nossos caprichos. Então, trabalhar em cima de nossos conceitos é uma situação, mas dar asa ao preconceito é uma coisa muito destrutiva. A nossa sociedade ela é basicamente calcada, alicerçada em cima de exclusão, de preconceito. Das coisas mais terríveis que tem. Alguma coisa tem melhorado, não podemos negar, mas experimenta ter qualquer deficiência para você saber como o preconceito está vivo, está gritante, está latente na mente das pessoas. Eu sei bem o que é isso. Então, meus irmãos, somos criaturas divinas e na divindade não existe diferença nem preconceito. Somos todos nós, cada um com o nosso papel a desenvolver no mundo. Não rejeite muitas vezes a maior possibilidade da sua vida. Acolha o amor da criação divina. Que Jesus, que nossa Mãezinha Santíssima, que os Espíritos de luz que aqui estão conosco, nos ampare, nos dê muita sabedoria, atenção a tudo que nos cerca. Que assim seja.